Aparição aos discípulos, missão que receberam. Mais tarde, ele apareceu sob forma a dois entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas este tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa. E censurou-lhes a incredulidade, a dureza do coração, por não acreditarem no quando tinham visto o ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Segundo dia, a vocação franciscana de Santo Antônio. Um jovem noviço, cedendo ao pensamento de desânimo, resolveu voltar ao mundo. Perder a vocação é sempre uma desgraça e às vezes desastre irreparável. Santo Antônio ficou ciente por uma revelação da tentação e das angústias do jovem noviço. Procurou, encorajou-o e disse, soprando-lhe na boca: recebe o espírito da força e da sabedoria. Imediatamente, o noviço caiu como morto, enquanto sua alma em êxtase era transportada ao céu. Quando recuperou os sentidos, quis contar o que vira, mas o santo lhe proibiu. A tentação desapareceu e o jovem tornou-se religioso exemplar. Máxima de Santo Antônio: quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. Certamente não ficará sem recompensa. Nós estamos então hoje para o segundo dia da trezena, celebrando essa festa de Santo Antônio, esse grande santo, este grande místico, este grande impulsionador das vocações, da nossa igreja. E a gente fica muito feliz quando chega por esta época, porque a força de Santo Antônio é muito grande. Quantos milagres, quantos testemunhos, quantas famílias têm, graças a proclamar testemunhos, devido a este grande santo da nossa igreja. Padre Fernando de Bulhões, um homem de batismo, Santo Antônio. Eu achei interessante, estava buscando alguma coisa a respeito de Santo Antônio, porque a gente fala, Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua, qual que é o certo? Aí São João Paulo II, na época era Papa, foi rezar lá adiante, por tudo de Santo Antônio, e ele teve uma confirmação no seu coração. No final ele chegou e disse: não é nem de Lisboa, nem de Pádua, é Santo Antônio do céu. Fica mais fácil para a gente. Mas é por quê? De Lisboa, porque nasceu em Lisboa, Portugal. Mas foi terminar a sua vida, a sua educação, lá em Pádua, na Itália. Tão grande santo. Respeito um pouquinho da palavra, do evangelho que nós ouvimos. A aparição aos discípulos, Jesus ainda não tinha subido aos céus, ele tinha ressuscitado, mas ainda não tinha acontecido a ascensão. E os apóstolos ali estavam todos meio que perdidos, porque muitos deles, quando viu o Cristo morrer na cruz, eles perderam totalmente a esperança, mesmo caminhando com Jesus antes da morte, Jesus explicando tudo para eles, mas ali na cruz houve uma desesperança muito grande, tanto que aquela passagem de Jesus, que se põe no meio dos discípulos de Emaús, eles nem reconhecem o Cristo. Tão grande era a desesperança. Então essa passagem, aqui o Cristo ainda, o nosso Senhor ainda não tinha acontecido ainda a ascensão. E ele veio confortar, ele veio apareceu a dois, eles não acreditaram,
Então, mais tarde, ele aparece aos 11. E aí, então, eles abrem o coração e reconhecem o Cristo. Né? E a palavra termina com a seguinte palavra de Jesus, frase de Jesus: quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Né? Foi a última coisa que Jesus falou para eles ali naquela aparição na mesa. Logo depois Jesus desaparece, né? E deixa então essa verdade: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Né? E tem uma pergunta para nós: nós cremos ou não cremos? Ou cremos ou não cremos? A palavra é muito clara, né? Quem não crê será condenado devido ao fato que, se eu não creio, eu não acredito, né? Não tenho comigo que existe uma salvação, porque eu não creio. Eu acredito muito que Jesus falou isso para eles, porque muitos deles, né, ali que estavam naquela mesa, não estavam crendo mais em Jesus. Porque eu falei, ficou preso lá no Calvário. Lá acabou a fé, lá acabou a esperança, lá acabou a perspectiva da vida eterna. Então Jesus vem dar esse alerta, né? Que fique de alerta para todos nós, que possamos pedir a Santo Antônio, que possamos crer que o Cristo está ressuscitado, que Ele vive em nosso meio, que Ele se passa por nós todos os dias, nas pessoas de bom coração, né? E Santo Antônio é uma dessa prova viva para podermos crer. Nós que estamos aqueles que estão desesperançados, ao olhar para Santo Antônio, tem essa oportunidade de crer. Não, peraí, o Cristo não ficou lá na cruz. Não terminou lá na cruz. Ele existe. Ele ressuscitou. Ele renova a nossa esperança. Olhando para Santo Antônio, muito claro a gente vê isso, né? Porque um santo que foi santo, ainda a igreja, ela declara um santo santo, né? Logo após a morte da pessoa. Mas Santo Antônio, ele era santo quando ele estava vivo. Vocês todos conhecem um pouco da história de Santo Antônio, né? Ele tinha um amor tão grande a Cristo, ele queria ir para Marrocos para morrer mártir, porque ele viu, né, os missionários indo para Marrocos, passou lá por perto da casa de Santo Antônio, estava indo para Marrocos, de repente aqueles missionários voltaram mortos, eles voltaram foram martirizados, né? E aquilo encheu o coração de Santo Antônio. Eu quero isso também. Imagina, ele queria ir para Marrocos para morrer mártir. Então, já era um santo, né, em vida. Eu nunca vi uma pessoa querer demonstrar tamanha santidade ainda em vida, buscando o martírio, né, para favorecer os seus próprios erros. Não existe. Mas Santo Antônio não. Ele queria ir para Marrocos pregar, ele sabia que se ele fosse, ele morreria. Mesmo assim ele queria ir, né? Tentou ir, mas os planos de Deus para ele era outro. No caminho, o navio naufragou, ele acabou voltando, né? Ficou então ocupado, e ele terminou toda a sua trajetória. Mas é um grande santo. E essa história, não sei se vocês prestaram atenção, acontece que Santo Antônio, ele tromba, né, com um noviço, um jovem, e aquele jovem que tinha sido despertado à vida religiosa, ele estava desanimado. E Santo Antônio, como era um homem, um santo místico, muito místico, ele tinha a visão das coisas espirituais, ele via além, né, das coisas materiais, ele via os anjos, ele tinha a visão das coisas espirituais também, ele via os demônios. Ele viu a vida espiritual desse jovem, e ele viu que aquele jovem iria se perder devido ao desânimo que estava. Já não queria mais caso, né, com a igreja, estava se desapartando, digamos assim, do caminho de Deus. O que Santo Antônio faz? Santo Antônio, então, sopra, né, ele sopra sobre a boca daquele jovem, e aquele jovem cai em forma de, como que em êxtase, né? E Santo Antônio vê a alma daquele jovem indo até o céu ali,
aquele jovem, ele contempla o céu em êxtase. Ele viu o céu. Quando ele voltou do êxtase, né, Santo Antônio falou para ele, ó, não conta nada do que aconteceu, nada do que você viu, não conta nada não. E o jovem então, né, ele recupera ali o seu ardor de seguir a vida religiosa, né? E aqui fala que ele então se tornou não somente um religioso, mas um religioso exemplar, né? Porque é o que nós precisamos, cristãos exemplares. E às vezes a gente, olhando para essa situação desse jovem, nos deparamos assim também. Quantas e quantas vezes nós temos preguiça, bate o cansaço, desânimo. A gente parece que faz aquela mesma experiência dos discípulos lá, né, antes da ascensão de Jesus, que eu falei, que ficou lá aos pés da cruz, desesperançados, desanimados, não querem mais rezar, a missa já não tem mais, não causa mais efeito dentro da gente, as coisas da igreja já não causam mais efeito dentro da gente. E Satanás, ele aproveita essas oportunidades e vai fomentando tudo isso em nós. Como que uma alma se perde, gente? Uma alma se perde devido, se perde de um dia para o outro. O negócio é gradual. A pessoa começa a desanimar, vai batendo no desânimo, no cansaço espiritual. Satanás vai aproveitando essas brechas e suscitando no coração do indivíduo, larga disso mesmo, para quê? Para quem na igreja? Isso não vai te salvar. Aquele padre é ruim, aquela cantora é ruim, aquele ministro é ruim, larga disso. E vai fomentando tudo isso até a alma desanimar e se perder. Lembra das palavras de Jesus, no final que ele falou? Que não tem, será condenado. Então que Santo Antônio, nesse segundo dia da nossa trezena, suscite, sopre, melhor dizendo, sopre sobre nossa boca também, assim como soprou na boca desse jovem, para que possamos reativar a nossa fé, o nosso ardor, a nossa vontade de seguir, a nossa vontade de si mesmo, assim como ele, né? Se possível até morrer por forma de martírio. Eu gosto de dizer assim, Deus não precisa de advogado, né? A fé, mas eu acho bonito isso, a fé sendo defendida pelos cristãos. Santo Antônio, então, interceda por cada um de nós, abençoe essa família, está, né, fazendo essa festa aqui hoje, todos aqueles que irão fazer, a de ontem, todos os participantes e a comissão da festa da trezena de Santo Antônio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.